Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Bom dia para quem está me ouvindo de dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. Hoje nós estamos aqui com muita disposição, com muita alegria, e nós vamos abordar um tema que é tristeza, angústia, melancolia. Eu acho que é um tema bem interessante, tem muita coisa aí para a gente falar, né? E estamos aqui ao vivo, nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata. Estamos aqui todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, conversando com você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Lembrando que esse programa vai para o meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Por favor, visitem o canal, façam a sua inscrição, toca lá o sininho, porque todas as postagens você vai receber. Esse programa também, a partir de amanhã, vai para o meu canal do Facebook, doutora Ana Clélia Matos. E não deixem de visitar o meu Instagram. Eu estou muito feliz, o Instagram é recente. Nós temos aí para completar um mês o nosso Instagram, mas está muito bom. Por favor, coloca lá, doutora Ana Clélia Matos, tudo junto. Vocês vão ver dicas diárias. Eu estou colocando coisas úteis, bastante úteis mesmo, para vocês aproveitarem ao máximo o conhecimento da medicina natural, da medicina chinesa, da medicina fitoterápica, da homeopatia. Então, não deixe de seguir o meu Instagram, doutora. Então, vamos lá. Vamos dar o like. Muito obrigada. Vamos para o nosso tema de hoje, que é o mais importante. Hoje eu preparei esse tema de tristeza, angústia, melancolia, que mais ou menos são os sinônimos, né? Porque a gente está vivendo um momento, todos nós sabemos, o mundo todo, né, de muita tristeza, de muitas perdas, né? Pessoas muito queridas. E eu tenho notado que as pessoas não estão morrendo só de Covid, elas estão morrendo também de outras doenças, como câncer, infarto, suicídios, infelizmente, né? É um momento do nosso planeta de muita angústia, de muita tristeza. A gente tem que se manter bem, mas está difícil, porque a gente olha para a direita, olha para a esquerda, liga a televisão, olha para a casa do vizinho, dentro das nossas próprias famílias, a gente está vendo as pessoas sofrendo, né? E muito amedrontadas. Então, eu resolvi falar sobre a tristeza e eu acho que uma das questões da tristeza é a paralisia. A tristeza muitas vezes paralisa a vida da pessoa. É como se a pessoa estivesse numa areia movediça, com aquele aperto no peito, olha para um lado e para o outro, se sente atolada, sem energia, sem força para sair do atoleiro. Isso é muito frequente, esse tipo de queixa dentro do consultório, na sala de um amigo, de um parente. Você vê que a pessoa não está conseguindo sair, ela não consegue racionalizar aquilo, ela não consegue entender aquela angústia. E ela simplesmente não consegue reagir, não consegue ver saída. Acha que está derrotado, que não tem escolha nenhuma a ser feita, não consegue ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E muitas vezes também a pessoa não percebe que isso é depressão. Você ter uma pequena tristeza é normal. A gente pode se sentir triste, é normal. Normal. Hoje eu estou triste, eu tenho um motivo para estar triste, eu vou assumir que eu estou triste, eu vou sentir essa tristeza, mas amanhã é outro dia e eu reajo, eu vejo esperança, eu vejo uma saída, eu vejo uma luz no túnel, isso é normal. O que não é normal é passar 15 dias, um mês, 2 meses, 1 ano e anos na tristeza, sem saída e sem conseguir racionalizar essa tristeza. A gente tem que trabalhar a dor, várias dores dentro da gente. Uma das dores principais é a dor de uma perda. Então, quando você perde alguém, um cachorrinho, um ente querido, um amigo querido, é muito difícil. A gente sente a perda.
E a gente tem que sentir o luto. A gente não pode se furtar a sentir o luto. O luto é um processo que a gente tem que racionalizar, a gente tem que sentir para depois racionalizar, para poder sair e para poder ficar de pé de novo e entender que a vida existe e vai continuar existindo e que a gente está aqui, nós continuamos aqui e que a gente precisa ficar de pé de novo. Porque, na verdade, todos nós sabemos que a morte existe, que a morte é inevitável e que nós não vamos fugir dela. Mas a partir do momento que alguém das nossas relações é escolhido para ir primeiro, seja quem for, nós temos o direito de sentir a perda da pessoa, a tristeza, mas nós temos que entender que não é ainda o nosso momento e que a vida tem que continuar e que se Deus me deu a oportunidade da vida é porque eu tenho que continuar de pé para aprender mais alguma coisa ou para ajudar alguém ou para exercer um papel na sociedade para ser útil. Também a angústia, aquela angústia que não se tem razão, né? Aí muita gente pode estar me escutando agora e falar, doutora, é fácil a senhora falar, né? Mas eu tenho depressão há muitos anos e eu não tenho razão, eu tenho uma família maravilhosa, um emprego e tal, tudo bem, mas eu tenho depressão. E isso não é culpa minha, isso é o meu cérebro que não produz os neurotransmissores e eu dependo do remédio. Tá. Mas será que você nasceu assim? Será que a gente vai culpar só o nosso corpo físico? Porque o nosso corpo físico não é capaz de gerar neurotransmissores suficientes para nos dar esperança, alegria para viver, prazer de viver? Será que é só isso mesmo? Até que ponto você está se acomodando aí atrás dos remédios? E até que ponto você está deixando de fazer um trabalho interno que talvez esteja demonstrado que você tem que fazer e você não quer fazer? Até que ponto você está empurrando a vida com a barriga e se apoiando só em medicação? Né? Ah, mas é alguma coisa que vem de dentro de mim, só quem sabe pode julgar. Será? Será? Será que é isso mesmo? Acredita-se que cerca de 18 a 20% das pessoas tenham essas depressões e estejam lutando, eu não acho que estejam esperando um milagre acontecer. E aí vai no psiquiatra, ele dá o remédio, a pessoa melhora, aí tira o remédio, piora, ou às vezes aquele remédio para de funcionar, aí vai dar mais 2 remédios, mais 3. Eu vejo pessoas no meu consultório tomando 4, 5 ansiolíticos, antidepressivos. Pessoas completamente dopadas, a pessoa está fugindo do contato com ela mesma. A pessoa tem medo até de si própria. Eu já vi paciente falando, doutor, eu tenho medo de parar e fazer besteira. Fazer besteira. Existem, lógico, fisiologicamente, dificuldades de fazer sinapses dos neurônios, de neurotransmissão, mas como é que a gente arruma neurotransmissor para viver? Como é que a gente faz isso? Será que é só com remédio? Vamos questionar. É só remédio que faz o meu neurotransmissor acontecer e eu ter um pouco mais. Mas será que esse remédio que você toma te traz alegria ou só amortece a sua tristeza? Esse remédio é capaz de te dar alegria, alegria genuína e plena? Alegria até diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Será que você consegue ter força com o remédio para poder ter alegria? Então, aí vem os questionamentos, né? Até que ponto você está fazendo uma distorção do seu mundo, da sua realidade, de si mesma, da sua família? Até que ponto você está enxergando tudo isso de uma forma real ou você está projetando isso, a culpa da sua tristeza, naquilo que está ao seu redor e que não é de fato. Porque, olha, eu vejo pessoas que atravessam problemas terríveis, que são rejeitadas, que são abandonadas, né, pela família, que passam fome e que se erguem porque têm esperança e lutam e não estão deprimidas, esperando as coisas acontecerem.
Então, que postura é essa? A gente sabe que também nessa faixa de idade da menopausa, a falta dos hormônios leva a uma certa melancolia e a pessoa olha para um lado e para o outro e vê os filhos crescidos e não vê utilidade na vida e questiona o marido e questiona a vida que teve a vida toda e aí começa a ficar tudo ruim. Ah, então é a culpa da menopausa. Será que é? Infelizmente, a gente tem visto garotos, principalmente do sexo masculino, com depressão aos 18 anos, aos 30 anos, porque não consegue um emprego, porque não consegue se firmar em emprego, não consegue isso, não consegue aquilo, deprime. E nós vamos falar um pouco da medicina chinesa em relação à tristeza, à melancolia e à angústia. Bom, fundamentalmente, cada órgão do nosso corpo tem um shen, um espírito do órgão. O espírito do pulmão é a tristeza, né? A tristeza e a angústia fazem parte do meridiano do pulmão. Então, como é que o meridiano do pulmão, na medicina chinesa, ele se desequilibra e dá a tristeza? Em primeiro lugar, quem domina o pulmão é o coração. Então, naquele mecanismo de geração de energia, um órgão gera energia para o outro e um órgão, que é avô do outro, ele inibe. Então, o avô do pulmão é o coração. O coração é o órgão da ansiedade, tá? E o que a gente tem visto hoje em dia? Muita ansiedade. E a partir dessa ansiedade descontrolada se torna o quê? Um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade vai para 3 caminhos. Ou, em primeiro lugar, ele vai para a síndrome do pânico. Então, a pessoa tem tanta ansiedade que o cérebro entende que ela está em perigo e tem um leão correndo atrás dela. E o leão está vindo, e a pessoa está correndo, e o leão está vindo, e vai liberando o quê? Adrenalina. Para você se salvar do leão, desse excesso de perigo que você está correndo, você vai liberar o hormônio que gera a vida, que dá disposição para você correr do leão, é a adrenalina. Então, a descarga de adrenalina se faz intensa e abrupta, isso contrai os seus vasos e você sai correndo, contrai músculo, taquicardia, tontura, tremor, né? Opressão no peito, dor de barriga repentina, síndrome do pânico, você está em perigo. Qual é o perigo? É o leão que está correndo atrás. E isso vem da onde? Do transtorno de ansiedade. Então, tudo começa no excesso da ansiedade, que libera um excesso de adrenalina e que dá esse mal-estar. E sensação de ou que você está louco ou que você vai morrer. E tudo isso não acontece, porque a adrenalina não mata ninguém. A adrenalina é o hormônio da vida. Quando alguém chega no pronto-socorro, é injetado o quê? Na parada cardíaca, adrenalina. Então, esquece, a adrenalina tem um pulso, um tempo de 10, 15 minutos na circulação e a crise vai passar. É parar, fazer respirações, acalmar. O segundo caminho que vem do excesso de ansiedade são as compulsões. Então, a pessoa come, bebe, fuma, usa droga, compra demais, porque ela está querendo ter prazer com aquilo. Compulsão é sempre uma busca de prazer. Por quê? No momento que ela compra, bebe, fuma, ela está liberando o quê? Serotonina, dopaminas. Ou aqueles que correm, que precisa correr, para liberar endorfina, para acalmar o transtorno de ansiedade. Mas o terceiro passo, e o mais preocupante, é a depressão, é a tristeza crônica, que vem também do transtorno de ansiedade. Então, dá para entender, na medicina chinesa, que o excesso de atividade energética do coração gera transtorno de ansiedade, e esse transtorno de ansiedade, gerando esse máximo movimento do coração, oprime o pulmão, cai a energia do pulmão e vem a tristeza. Então, a gente tem que tratar atrás, ou primeiro do que a tristeza, o transtorno de ansiedade.
Um outro órgão que também pode gerar tristeza é a contradominação do fígado sobre o pulmão. Normalmente, o pulmão é que domina o fígado na medicina chinesa. Mas, quando esse fígado, que é o neto, está em hiperatividade, principalmente no seu yang máximo, gerando muito fogo, muito calor, que vem muitas vezes da raiva e da frustração que você está levando na vida, porque você planeja a vida de um jeito e sai de outro, isso dá uma grande raiva em você e muita indecisão, porque você não consegue fazer as coisas do jeito que você quer e passa dia, meses e anos e aquela raiva, aquele nervoso, aquela irritabilidade enorme, aquela explosão por qualquer coisa. Isso é o meridiano do fígado aumentado. Quando esse meridiano do fígado está aumentado, ele contradomina o pulmão e aí vem a tristeza. Todo o excesso de atividade, seja excesso de atividade da ansiedade pelo coração ou da raiva, da irritabilidade pelo fígado, eles vão dar um esgotamento do qi e vai afetar o pulmão. E o pulmão vem transbordando essa tristeza, essa melancolia, essa angústia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente tem que racionalizar a vida. Eu sempre falo para os meus pacientes que entre o corpo emocional, você tem aqui o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, racional e o espiritual, isso quer dizer o seguinte, que o corpo mental está entre o emocional e o espiritual, portanto, a razão está acima da emoção. Então, quem é que vai salvar a pátria da tristeza? É o meridiano do baço, que tem o espírito I, que é o pensamento, a razão. Então, como o baço é pai do pulmão, quando a gente racionaliza e tenta entender as coisas de uma forma racional, não emocional, a gente vai permitir que o que está superior a nós, que seja o mundo espiritual, você permite e dá ordem para que o que tem de melhor no espiritual venha para a tua razão e a partir da tua razão você nutre o pulmão e sai da tristeza e da melancolia. Então, através da tua escolha racional, você pode escolher o que você quer. Você quer continuar sendo triste, melancólico ou sendo vítima de você mesmo? Você que decide. Mas se você decidir que eu não quero mais isso para mim, porque eu não nasci assim. Gente, ninguém nasce assim. A gente escolhe a tristeza. Ah, a senhora está falando porque a senhora não tem, porque é fácil falar. Não. A decisão sempre é nossa, é o livre-arbítrio. Quanto que a gente fala de livre-arbítrio? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a nossa escolha. Se você escolher racionalmente que algo maior, algo divino, Deus na sua vida, Jesus, se você é cristão, se você acredita no Cristo, ele tem a capacidade, os espíritos de luz, os seres elevados, as ondas crescentes de luz que tem à nossa volta, dos nossos protetores, dos nossos mentores, que atuem na sua vida, mas você é que tem que determinar. É a tua razão que permite a entrada da luz. Se você não abrir, não der uma ordem racional, não vai penetrar, porque é o teu livre-arbítrio. Então, se eu decido que algo superior rege a minha vida e eu permito que essa luz entre na minha vida e que essa luz me transmita a alegria que eu necessito, a passividade, a paz interior que eu preciso, a minha vida começa a mudar, essa tristeza começa a mudar. Mas eu tive que decidir. Ah, mas Deus não existe, Deus não é bom, Jesus não é bom, não é Deus. Então por que ele não cuida de mim? Ele cuida sim, mas você que tem que fazer a escolha. Porque você pode escolher pelo bem e pelo mal. Mas se você fica passivo, esperando as coisas caírem, não vão acontecer. A fé tem que ser exercida da melhor forma possível. É a fé que transforma a nossa vida.
Ah, mas eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada, eu não acredito que algo maior exista, tá. Ah, mas se você acreditar que há, de fato, boa sorte para você, acredite na sua boa sorte. Acredite que a sua mente pode atrair a boa sorte e decida ter boa sorte. É uma decisão mental, pertence ao meridiano do baço pâncreas. Então, eu decido que eu vou ter sorte. Chame essa sorte do que você quiser. Chame essa sorte de Cristo, de Deus, do que você quiser. Eu decido que eu vou ter, a partir de hoje, só coisas boas na minha vida. Eu atraio isso para mim. A lei da atração é essa. É quando eu sinto, eu consigo enxergar e sentir a minha vida plena e feliz. Isso já é transformador. Mas fique sabendo que você está permitindo que as forças que estão ao seu redor, positivas, penetrem no seu campo, seja lá da forma como você se comunicar com eles. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não fiquem se apoiando em remédio, seja um remédio alopático, homeopático, psiquiátrico, ou seja o que for. Todos esses instrumentos são importantes. Fazer uma acupuntura, fazer uma psicoterapia, desenvolver autoconhecimento, claro, é a saída. Tomar medicamentos ajuda, mas se você não decidir racionalmente que você quer ser feliz e que você é feliz e que você vai valorizar tudo que você tem e que, portanto, você aceita ajuda superior à sua pequenez, porque nós estamos na noite escura da alma, do momento que nós encarnamos até o momento que nós vamos morrer, nós não sabemos nada, a gente está na escuridão, cada um no seu grau, menos escuro ou mais escuro, né? Mas a gente está na escuridão, até a gente sabe o que é depois da morte. A gente tem ideia, a gente lê, a gente se informa, mas assim, a gente não sabe. A clareza a gente vai ter mais clareza fora do corpo físico, né? Mas existe uma alma que anima esse corpo. Essa alma veio de algum lugar e a gente já sabe, nessas alturas da humanidade, em 2021, a gente já sabe que a morte não existe. Que morre o corpo físico, mas a alma continua. Aliás, o Cristo, ele ensinou isso, ele amai a Deus sobre todas as coisas, a seu inimigo como a você mesmo, e a ressurreição. Existe vida após a morte, né? Alguns acreditam que você vai e volta, eu acredito na reencarnação da alma, mas mesmo que você não acredite, você acredita na ressurreição. Então, se você continua vivendo, você vai para a luz. Se você construir uma experiência positiva aqui, o teu destino vai ser uma vida melhor do outro lado. Uma clareza do porquê de tudo, nessa dimensão do universo, né? E imaginar que o Big Bang aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, onde iniciou a vida, segundo os cientistas, né? Então, gente, o que eu queria dizer, existem medicamentos? Eu posso enumerar vários, mas é assim que se trata uma depressão? Não. Depressão depende muito de você tomar uma atitude, de querer. Tudo bem, busque ajuda, sempre busque ajuda, na psicoterapia, nos remédios, em tudo. Mas você tem que decidir o que você quer e se apegar e dar ordem para que as hostes superiores de luz penetrem na sua vida e façam os milagres que você tanto quer. E aí você tem depoimentos diários, você liga à internet, você tem depoimentos diários de pessoas que estavam arrasadas na depressão e que saíram com a ajuda de espiritualidades superiores, da crença de Jesus, da fé, seja do que for, que você creia, que algo melhor e maior pode reger a sua vida e se entregar, não querer ficar no controle, né? Quando a gente tem fé, a gente entrega. Eu faço isso todos os dias. Eu me entrego no colo de Jesus e converso com ele. Meus pacientes dão risada de mim, porque eu falo, Jesus, senta aí, vamos conversar? É isso aí, eu não consigo resolver isso, o Senhor tem muito mais poder que eu entrego. E quando a gente tem a fé, a gente entrega e não fica querendo controlar. Entregar significa esquecer o problema e lidar com a outra parte da sua vida e esperar a resposta chegar. Isso é ter fé.
Saber que algo cuida de você, que esse alguém que cuida de você é maior que você e que você é pequeno, não consegue, mas que você pode pedir. É só a partir do momento que você dá a permissão que ele pode te ajudar. Então, é isso. Eu espero ter contribuído com vocês.